Fala, empreendedor, que bom ver você por aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais do sistema GFIO, hoje falando sobre o cadastro de clientes, tá? O cadastro de cliente, ele é utilizado para você gerenciar a sua base de clientes e também quando você quer fazer uma venda identificável, né, identificando o seu cliente, seja uma venda, uma consignação, uma ordem de serviço, ou até mesmo um orçamento, se você quer identificar, se você precisa identificar o seu cliente, você vai precisar ter esse cliente cadastrado na sua base. Para isso, nós acessamos o menu Cadastros, que nós temos aqui no sistema GFIO, Cadastro, nós temos a opção de clientes, ou através desse botão na tela principal do sistema GFIO, né, o ícone aqui de clientes, que você já acessa o menu de cadastro de clientes. Se eu já tenho algum cliente cadastrado em minha base, você vai conseguir observar os seus clientes aqui. Então, as telas do GFIO são as telas padronizadas. Você verá que a maioria dos recursos é fácil de localização. Então, se eu tenho aqui os meus clientes, eu posso ver eles por aqui. No cadastro de clientes eu tenho algumas abas, a aba seleção, onde eu posso selecionar o cliente que eu quero visualizar. Se eu estiver com algum cliente selecionado na aba cadastro geral, ele vai mostrar os dados desse cliente, algumas informações desse cliente, da mesma forma em outras informações ou dados privados. Se eu quero alterar esse cadastro que já está aqui, basta clicar no botão alterar. Ah não, Eliandro, eu quero fazer um cadastro novo, é um cliente novo. Então eu vou no botão incluir, ou no GFIO aqui também, a tecla de atalho F2. Se eu pressionar no teclado ali a tecla de atalho F2, ele vai iniciar um cadastro em branco para cadastrar um novo cliente. Então aqui você vai cadastrar o seu novo cliente, o José da Silva. Se esse cliente tem um apelido, você pode colocar aqui no nome fantasia o apelido do cliente, o CEP do cliente, que informações são obrigatórias dentro do sistema GFIO, o nome e a unidade federativa, que é o estado. Se eu colocar apenas o CEP, no caso o CEP dessa cidade, se eu colocar o CEP, ele vai puxar a cidade e, por sua vez, já vai puxar o estado. Somente com essas informações eu já poderia gravar e registrar essas informações dentro do GFIO. Mas se eu quero utilizar de uma forma mais efetiva isso na minha empresa, um cadastro de clientes, eu vou preencher com todos os dados, ou pelo menos com a maioria dos dados que eu estiver do meu cliente. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma nota fiscal eletrônica, é obrigatório que você preencha o endereço do cliente, né? Rua principal, o número onde o cliente mora, o bairro que ele mora. Essa informação aqui para uma nota eletrônica, ela é obrigatória. Então, se você não preencher, quando você for fazer uma nota NFE, por exemplo, vai dar erro nessa nota. Se o cliente é pessoa física ou jurídica, se for pessoa física eu coloco o CPF, se for pessoa jurídica eu coloco o CNPJ, o estado civil do meu cliente, o sexo, data de nascimento, que é uma informação muito importante, que se você coloca a data de nascimento, o sistema te avisa lá na agenda do dia, quando você iniciar o sistema, que esse cliente porventura estiver fazendo aniversário. E tem outras informações aqui de contato que vai ficar a critério da sua empresa preencher ou não preencher. Na parte de telefone, o sistema nos dá 5 possibilidades de telefone. Preferencialmente, utilize o fone 1 e o celular, porque esses dois campos de telefone são campos que eles ficam disponíveis na maior parte dos relatórios. Observe também que quando eu fui digitar aqui os telefones, eu não precisei digitar traço ou parênteses, nada, só digitei apenas o número, tá? E o sistema, ele coloca essas informações também. Então, no telefone, coloca no mínimo nesses dois campos.
Mas se tiver, logicamente, se você tiver outras informações do cliente, pode colocar também. E-mail de contato também, se esse cliente tem um e-mail, você pode colocar aqui nesse campo. Vale a pena lembrar que se o cliente tiver e-mail e ele fizer uma nota eletrônica, essa nota vai ser disparada para o e-mail desse cliente. Em outras informações, eu tenho onde esse cliente ele trabalha, o cargo, o salário, referências comercial e bancária, o nome do cônjuge, né, da esposa ou do esposo, data de nascimento, uma foto do cliente, caso eu queira, é só clicar em cima e se você tiver uma webcam, você pode ativar também pela webcam, também é só apertar a tecla Ctrl e ativar para quem prefere, né, colocar essa informação do cliente. Algo que é muito utilizado por muitas empresas, o limite de crédito, né? Se você quiser que o GFIO comece a controlar o limite de crédito, tem algumas configurações a fazer, mas o primeiro passo é você definir um limite para esse cliente. Se esse cliente você não quer vender a prazo para ele, você vai poder bloquear também esse cliente. Em dados privados, eu posso selecionar um vendedor específico para esse cliente. Olha, toda vez que esse cliente vier comprar, ele vai ser atendido por esse vendedor. Ou uma tabela de preço. De repente, não, esse cliente meu, ele é um atacado. Eu posso colocar uma tabela de preço diferenciado. Então, tudo isso você pode complementar no seu cadastro de cliente. Uma vez que eu preenchi, basta gravar apertando a tecla F6, que o sistema vai gravar todas as informações que foram colocadas aqui. Eu vou cancelar porque essa daqui não tem necessidade. Se eu tenho algum outro cliente aqui, esse Joaquim José da Silva Xavier, se eu dou um clique duplo nele, você vai observar que eu já entro editando. Então eu poderia complementar algumas informações desse cliente. Tá faltando o e-mail, por exemplo, né? E eu quero colocar o e-mail desse cliente. Vou colocar só, isso aqui é uma base, logicamente uma base de teste, né? Então, vou colocar qualquer informação aqui só para mostrar. Coloquei, gravei, pronto. Essa informação já está aqui. Se esse cliente ele não tem nenhum vínculo registrado no sistema, ou seja, eu não fiz nenhuma venda, nenhuma ordem de serviço, nenhuma consignação, nada para ele, eu ainda posso excluir esse cliente caso tenha feito alguma coisa errada. Do contrário, se já foi feito algum registro para o cliente, eu não posso mais excluir. O que eu posso fazer seria inativar o cliente, caso eu deseja inativar. Esse cliente que já é falecido, né? Não tenho mais o cadastro com ele, eu posso vir, botão contrário em cima do cliente e inativar o cliente. Quando eu inativo, ele vai perguntar se eu confirmo essa informação, sim, ele vai sair dessa lista. E se eu quero visualizar novamente, eu posso clicar com o botão contrário, listar clientes, ou listar todos, ou listar somente os inativos. Da mesma forma, quando eu estiver com algum cliente inadimplente, eu posso listar somente os inadimplentes, né? Quando você coloca um cliente inativo, ele fica em vermelho. Então, se você tiver para aparecer todos os clientes, os inativos vão estar destacado aqui em vermelho, tá bom? Eu vou ativar novamente esse cliente, como é só uma base de teste, e deixar ele ativo. Botão contrário, ativar. Aqui embaixo, no sistema GFIO, onde está essa lupa, nós temos aqui uma forma de pesquisa rápida. Então, se eu clicar nesta opção, você vai ver que tem um sinal de asterisco aqui. Depois do asterisco, a palavra que eu digitar, ele vai fazer a busca. Então, eu comecei a digitar o S, observe que ele já filtrou todos os nomes que começam com S. Se eu continuar, só tem um nome que tem si, ele já pegou este nome. Se no lugar do asterisco eu digitar a contrabarra e digitar um código, o sistema vai direto para aquele código. No caso aqui, o código 2, porque eu estou usando essa contrabarra, né? E se eu quero pesquisar por nome, asterisco e o nome ou parte do nome que eu quero pesquisar.
Ah, Leandro, mas eu quero pesquisar por outras informações, pelo telefone, por exemplo, por outras informações. Estando aqui nessa mesma tela, se eu apertar aí no teclado a tecla F8, né, a tecla de função F8, o sistema vai trazer para você outras opções de busca. Então aqui você pode buscar por nome, parte do nome, nome fantasia. Ah, eu lembro que é Tiradentes. Pronto, ele já puxou pelo nome fantasia, que seria um apelido. Ou por CPF, ou por telefone. Então eu tenho várias maneiras de filtrar esse cliente. Achei o cliente do jeito que eu quero, por nome fantasia era o Tiradentes. Se eu apertar a tecla ESC ou seleciona, ele vai vir direto no cliente. Aqui também no sistema eu tenho o menu imprimir, estando com o cliente selecionado. Aqui no menu imprimir, o sistema dá algumas opções, como por exemplo uma ficha individual desse cliente, que eu posso imprimir com todos os dados desse cliente, né? Muitas pessoas gostam de ter essa ficha com a assinatura do cliente aqui, mostrando que ele autoriza essas informações, que as informações são verídicas. Então, se você quer imprimir isso, está disponível. Nós temos também aqui, eu quero acessar as contas a receber desse cliente ou as contas recebidas de uma forma rápida. Eu quero imprimir algum termo de autorização desse cliente aqui que eu tenho. Eu tenho também aqui as ocorrências. Se eu cadastro ocorrências, nós vamos ver daqui a pouquinho, eu posso imprimir essas ocorrências desse cliente. Em opções, eu tenho algumas outras informações muito úteis aqui no cadastro de cliente, que é o resumo de informações. Nesse resumo, a partir do momento que eu estou utilizando o sistema, ele vai mostrar quais foram as últimas vendas, quantos a receber que eu tenho, se tem alguma coisa em atraso. Então, várias informações que podem ajudar na tomada de decisão com aquele cliente, numa negociação mais a fundo. Aqui também eu posso consultar dados do CNPJ. Se porventura eu estou cadastrando uma empresa, eu posso simplesmente vir no botão incluir para cadastrar um novo cliente e uma vez fazendo isso, ir no menu opções, consultar dados do CNPJ. Aqui dentro é só eu digitar o CNPJ da minha empresa e pedir para consultar. Ele vai consultar os dados dessa empresa e você vai transportar essas informações para o seu cadastro no GFIL. Então ele trouxe as informações de uma forma bem mais rápida. Era só clicar no botão gravar que essas informações já estariam no seu cadastro de cliente. Então é uma maneira mais prática de você cadastrar clientes quando esse cliente for empresas, tá? No menu opções, consultar dados do CNPJ. Temos aqui também um menu de armazenamento de documentos vinculados ao cliente. Se de repente esse cliente tem algum documento que eu quero vincular ao nome dele, por exemplo, eu tirei uma cópia aqui de um comprovante de endereço do cliente. Eu posso vir selecionar esse comprovante, incluir, né, e selecionar esse comprovante de endereço e dar um nome para ele. E essa informação ela vai estar gravada no cadastro desse cliente. E eu vou poder visualizar esse documento a qualquer momento. Não só esse, mas qualquer outro documento que eu queira anexar no cadastro de clientes. Temos também disponível aqui no cadastro de clientes o botão ocorrências. Isso aqui é muito útil se a sua empresa faz, por exemplo, cobranças, ela pode registrar esse momento de cobrança. Olha, entrei em contato com o cliente tal dia, em contato com o cliente e ficou de vir na empresa tal dia. Então eu posso fazer todo aquele registro, ou de uma possível negociação, todo esse registro eu posso fazer em ocorrência. Inclusive colocar datas anteriores. Então, por exemplo, esse cliente aqui, foi em 2015, ele me autorizou a sua filha a comprar em seu nome e assinou um termo da minha empresa aqui, um termo de autorização. Então, eu coloquei essa informação, fiz o registro dela, gravei, a ocorrência foi gravada, desejo incluir outra? Não, não quero.
qualquer momento que eu entrar, se eu for no de outro cliente e vir em ocorrências, não vai ter nada, porque eu não registrei nada ainda. Se eu voltar nesse cliente e vir em ocorrências, observe que eu tenho aquela ocorrência. Nesse caso específico, se eu tenho esse termo assinado, olha, o cliente foi lá e assinou um termo de autorização para a filha comprar, eu poderia aproveitar isso e, com o cliente selecionado, vir em opções, armazenamento de documentos, incluir e selecionar esse documento. Ah, eu vou pegar o documento, é esse documento aqui que o cliente assinou, e esse cliente, ó, eu falei para ele que isso aqui vai estar disponível até o final do ano, então até 31/12 deste ano. E aqui eu coloco o nome, termo de autorização filho. Pronto, se eu gravar essa informação, esse termo vai ficar disponível nesse cadastro desse cliente. Ah, não coloquei autorização, preciso colocar um nome aqui, autorização filha. Pronto, esse documento está anexado ao cadastro da Maria da Graça Xuxa Meneghel. Então, a qualquer momento que eu desejar visualizar essa informação, eu posso consultar esse documento vinculado a essa cliente. Essa é uma das possibilidades que o sistema GFIL traz no cadastro de clientes. Então, faça uso, cadastre os seus clientes. A partir desse momento que você cadastrar, o sistema vai te dando muitas informações. Você depois pode tirar vários relatórios de cadastros aqui. Tem vários relatórios no sistema GFIL que eu posso filtrar. Por exemplo, um relatório de contas a receber, eu posso filtrar esse relatório pelo cliente. Só que para filtrar pelo cliente, o meu cliente precisa estar cadastrado. Então, se eu quero saber, e eu preciso passar, logicamente, as minhas vendas no nome desse cliente. Então, tem muitas informações que eu posso fazer no nome do cliente, e isso te dá, enquanto empresa, enquanto empresário, te dá uma possibilidade grande, porque você sabe o consumo daquele cliente, você sabe o que aquele cliente consome na sua empresa, o produto que ele mais consome, se ele tem conta a receber, se ele tem contas a receber na sua empresa, está devendo alguma coisa, se tem alguma conta em atraso. Então te dá muitas possibilidades. É só fazer bom uso desse cadastro, ok? Se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe, que estamos à disposição. Grande abraço e até uma próxima oportunidade.